Olá, meus irmãos, Pai do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? O áudio aí está saindo perfeito, a imagem, se tiver tudo ok, os irmãos mandem aí um ok. Tereza, cadê o evangelista Jacques? Manda um abraço para ele aí. Tudo ok então, irmã Tereza? Hoje é o último dia. Vai ser rápido aqui, nós não iremos delongar muito por causa do horário. Vamos estar pontuando hoje aí uns temas aqui muito interessantes. Deus abençoe a vida da senhora. Oi, irmã Tereza, se a senhora puder compartilhar essa live aí com os amigos. Deus seja louvado pela vida da senhora. Deixa eu estar convidando os irmãos aqui para estar conosco. Deus é fiel, meus irmãos. Deus seja louvado. Estou aqui convidando os irmãos. Maravilha. O Evangelista Jacques está por aí também, né? Que benção, hein? Como está Castelhão de la Plana? Irmã Tereza, Jacques, como é que está por aí? Estão me ouvindo bem, né? Estou compartilhando aqui. Como estás aí? Deus seja louvado pela vida de todos. Estou aqui convidando os irmãos para estar conosco nessa live abençoada. Estou mandando um convite aqui. Será a bênção de Deus. Glória a Deus, meu amigo, pastor José Ribamar. Hoje é o último dia aqui desse tema, pastor Ribamar, sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. Nós iremos falar hoje sobre em busca de pastores leais, como ser curado da dor da deslealdade. Muito interessante, né? Pastor Alisson Bernardino tá aí? Ô, Alisson, meu amigo. Deus abençoe. Daqui a pouco, Alisson, tu és bênção de Deus, rapaz. Eu vou estar agora no último dia, último capítulo, pastor Alisson, pastor Zé Ribamar, irmã Tereza, Jacques, sobre o tema deslealdade ministerial, a dor e a cura. Com o pastor Ivan Teixeira de Brasília, nós iremos começar hoje em busca de pastores leais. Depois nós iremos abordar como ser curado da deslealdade. E também tem a deslealdade não nos torna infrutífero. Nós comentamos sobre os estágios da deslealdade, Absalão, desleal íntimo, a lealdade nos protege da dor da deslealdade. Comentamos sobre a deslealdade é um golpe cruel que vem de dentro de nossas fronteiras. Muito interessante. Eu sei que muitos têm compromisso aí, mas vale a pena ficar pelo menos uns 20 minutos, 25 minutos aí. Eu acredito que vocês vão gostar. Pastor Ivan Teixeira é um homem muito sério, muito compromissado com as Sagradas Escrituras. Já conheço há mais de 15 anos e escreveu um livro. Nós estava conversando em 2018 e eu tive a alegria, a felicidade de poder prefaciar o livro. E
E hoje nós estamos aí dando sequência aí na temática, né? Irmão Ronaldo evangelista Ronaldo de Turim, Itália. Deus abençoe. Turim ou Torino. Pastor Ivan Teixeira já está conosco, nós iremos já. Vanessa Rodrigues, pastor Ivan Teixeira já está conosco, já nós iremos dar início aí. Deslealdade ministerial, a dor e a cura. Pastor Ivan, grande homem de Deus, aqui nós estamos. Irmão Ronaldo, manda um abraço aí para os irmãos aí, pastor Marcos Ramos aí da Itália. Se os irmãos puderem compartilhar, porque essas lives estão sendo, na verdade, mais um estudo, um seminário bíblico, né? Quem acompanhou a primeira parte, a segunda parte, tem visto que realmente não é uma simples live, não é um simples bate-papo, é uma escola teológica, é um seminário, é um curso aqui que o pastor Ivan tem ministrado para nós. Muito bom, muito proveitoso. Tenho recebido testemunho de pessoas do Brasil e fora do Brasil dizendo: pastor, eu vou tirar algumas coisas desse vídeo e vou aplicar aqui na nossa igreja. Perdão. Se os irmãos puderem compartilhar rapidinho aí, nós iremos dar início, porque nós não queremos tomar muito tempo dos irmãos. Então nós iremos já aí dar início, né? Pastor Ivan já vai estar conosco aqui conectado. Deus é fiel. E semana que vem agora, não, é sexta-feira, o Vernes aqui na Espanha, nós iremos dar sequência na parte 2 da Não Quero Uma Igreja Bacana. Pastor Ivan já vai entrar conosco aqui já. Aí, meu amigo, graça e paz. Deus seja louvado. Pastor Ivan, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo tranquilo. E você, está me ouvindo bem? Não sei o que acontece quando o senhor entra, o fone aqui, ele sai, não sai, ele para de funcionar. Será que eu tenho que configurar Eu não alguma coisa? sei, deve ser alguma configuração aí, né? Aí normalmente fica dando um feedbackzinho aí, né? Vou tirar ele. Toda vez eu. Pastor Ivan, Agora tá me melhorou. vendo bem? O áudio agora melhorou, o teu áudio. Tá melhor? Tá melhor. Tá me vendo bem? Tô te vendo tranquilamente. Não tá cortando a minha careca, não, né? Não, o cabelão tá tranquilo aí. Amigo Entendeu? Rodrigo Pena. Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar os irmãos com uma paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Boa tarde aí no Brasil. Na verdade, são 5h04 aí no Brasil, são 10h04 5:04. aqui na Espanha, 9h04 em Portugal, 9h04 na Inglaterra e outros países da União Europeia. Já são 10 da noite. Nos Estados Unidos, me parece que são 4 horas da tarde ainda. Então, quero desejar aí uma boa noite, uma boa tarde para todos os irmãos. Rodrigo Pena, de Juiz de Fora, já está conosco. Ronaldo, da Itália. Vanessa Rodrigues. Já está muita gente, quando o pastor Alisson Bernardino já está conosco aqui também. Tá? O pastor José Benção. Ribamar, lá do Rio de Janeiro. Irmã Tereza e seu esposo, evangelista Jacques, lá de Castelhão de la Plana, está conosco aqui. Muitas pessoas já conectado conosco aqui, pastor Ivan. Queria que o senhor saudasse os irmãos abençoados. Maravilha, eu quero saudar os irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Falar que é motivo de grande alegria fazermos esse terceiro vídeo sobre esse tema, deslealdade ministerial, a dor e a cura. Saudar aí os nossos irmãos de Málaga, na Espanha, e todos os demais pastores e obreiros, missionários, pastores que estão nos assistindo. Meu amigo pastor Elia de Andrade, né? Irinaldo, Assis, pastor Assis Lira, grandes homens de Deus, pastor Elia de Andrade também, um grande incentivador do nosso ministério, foi meu professor de teologia, na matéria Cristologia, e também prefaciou, fez a apresentação do livro. O livro foi prefaciado pelo pastor Adriano Abreu e foi apresentado aí pelo pastor Elias de Andrade.
Então, quero saudar todos aí com a paz do Senhor, e é um motivo de alegria imensa poder falar dessa temática para a saúde da igreja. Maravilha, pastor Ivan. Então, quero comentar com os irmãos que, se os irmãos quiserem conhecer mais um pouco sobre a temática, nós pontuamos sobre o capítulo 1, sobre a parte 1, parte 2, e hoje é o final, a parte 3. Eu tenho todas as lives gravadas, depois eu posso publicar para os irmãos aí na internet assistirem a parte 1 da live. Tem a parte 2 sobre o tema deslealdade ministerial, a dor e a cura, e hoje nós, querendo Deus, iremos encerrar com a parte 3, deslealdade ministerial, a dor e a cura. Na semana passada, o pastor Ivan Teixeira nos trouxe aqui o capítulo 5 do seu livro, que é Absalão, o desleal íntimo, pontuou aqui mais de 40 minutos sobre esse ponto, muito interessante. E também pontuamos sobre os estágios da deslealdade. Eu falei para os irmãos, pastor Ivan, que essas lives não está sendo qualquer live. É, na verdade, um seminário, um curso que o senhor tem dado para nós aqui através desse meio de comunicação que é o Facebook. Então, desde já, quero também mandar um abraço aí para o pastor Domício de Barcelona, pastor Alzira da Inglaterra, que Deus assim abençoe, pastor Zenildo, esse casal. Zenildo também está aí. Ministério Koinonia, ainda na Inglaterra, que tem feito a diferença, aqui na Koinonia Espanha também. Church. De Deus, né? A Igreja Águas Vivas, também da França, está conosco aqui. Igreja Água Viva. Deus abençoe os irmãos da Deus França, abençoe a todos. da Alemanha, da Itália, da Bélgica, da Suíça, do Brasil, meus amigos e companheiros que estão conosco aqui. Pastor Ivan, então hoje nós iremos dar sequência aqui na temática, o capítulo da parte 3 da live. Eu queria que o senhor comentasse, então, como já foi pontuado sobre os estágios da deslealdade, né? Agora nós iremos dar sequência aí, em busca de pastores leais, que é o capítulo 7 do livro do senhor. Eu queria até que o senhor apresentasse o livro, se estivesse aí, para os irmãos que ainda não conhecem, né? Que nós estamos pontuando aqui sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. Já foi pontuado em alguns capítulos, agora nós iremos para o capítulo 7, onde que o pastor Ivan estará comentando sobre em busca de pastores leais. Pastor Ivan, será que tem pastores desleais? Comenta conosco aí. Pois é, meu pastor Adriano, esse é o livro, né, que nós já temos apresentado para os irmãos, Deslealdade Ministerial, a Dor e a Cura. E só para os irmãos recapitular, os que estão nos assistindo desde as semanas passadas, o capítulo 1 nós tratamos sobre a lealdade como a principal qualificação de todo obreiro no ministério. Depois tivemos expondo, indagando, onde estão as pessoas leais e amigas, tanto na vida secular e mormente na vida espiritual e ministerial. Nós precisamos de pessoas leais e amigas que somam, né, a nossa vida, e podemos também somar a vida destas pessoas. Nenhuma vida e nenhum ministério cristão está de pé se não tiver pessoas leais ao seu lado, ok? No terceiro capítulo falamos sobre a deslealdade, né? Que a deslealdade, pastor Adriano, é um golpe cruel que vem de dentro de nossas fronteiras. O golpe da deslealdade é tão cruel, é tão maligno, é tão satânico, que ele nos atinge de cheio e ele nos desequilibra muitas das vezes e nos surpreende. É um golpe surpreso, né? Que não vem de uma pessoa que se diz que é nossa inimiga, uma pessoa que está distante, que nos golpeia, que nos critica ou coisa parecida. Mas a deslealdade é um golpe que vem de uma pessoa que está ao nosso lado e se diz amiga, mas planeja oportunamente destruir-nos e nos empurrar para uma vida medíocre, como no caso que nós falamos dos amigos de Jeremias, que esperavam ele tropeçar para depois massacrá-lo, para depois deixá-lo mais e mais na lona. E nós falamos sobre a lealdade, que apesar de que há pessoas desleais, mas nós devemos nos manter leais, porque a lealdade nos protege da dor da traição. Não protege da traição em si, mas protege da dor dilacerante
que a deslealdade, ela nos faculta, ela nos golpeia e nos fere. E nós falamos também de Absalão, né, que é o desleal íntimo. Demos aqui uma exposição detalhada sobre ele, os irmãos podem estar vendo o vídeo, parte 2, e falando dos estágios da deslealdade, que a deslealdade ela não nasce da noite para o dia, ela é construída, assim como a lealdade é cultivada, nós falamos aqui também no nosso livro, assim também a deslealdade ela é cultivada, ela é paulatina, existem alguns estágios que começam a configurar e a tornar uma pessoa desleal. Então, a pessoa ela pode se tornar desleal. Eu e você, você e eu, nós, podemos nos tornar pessoas desleais. Por isso, os avisos das Escrituras, as exortações para sermos fiéis, obedientes, leais, porque nós servimos um Deus que é fiel, um Deus que não nega a sua natureza de fidelidade. Por isso, nós precisamos não apenas cultivar o ministério de lealdade, mas também observar os estágios da deslealdade. E hoje, pastor, nós queremos aqui, com a graça de Deus, dar uma pincelada a partir do capítulo 7, que fala em busca de pastores leais, né? E nós sabemos que é notório que a deslealdade ela não alcança apenas os obreiros ou o crente comum da igreja local, mas também, de forma terrível, a deslealdade, pastor, ela atinge a classe pastoral. A deslealdade de um pastor é o mestre da deslealdade. Entenda bem que a deslealdade de um pastor é o mestre das deslealdades. Ela é mais intensa, mais hipócrita, mais notória e mais prejudicial a uma comunidade do que a deslealdade de um membro ou de um obreiro. Então, respondendo a sua pergunta no início, é possível, sim, termos pastores desleais. E nada se compara quando um pastor ou um líder sucumbe à deslealdade e deixa de ser fiel a Deus, à sua palavra e ao rebanho que o Senhor o confiou. A deslealdade no ministério pastoral pode ser vista, meus queridos irmãos, em muitos aspectos na vida e no ministério pastoral. A deslealdade pastoral ela é mais crítica, ela é mais profunda, e é aquela deslealdade que traz prejuízos à obra de Deus. Quantas igrejas locais não têm sido destruídas por causa da deslealdade de seus pastores? É verdade. Isso, pastor Adriano, é notório e nós, como pastores, nos devemos nos precaver. Se em nós há sinais de deslealdade, de impiedade, de declínio e rebelião, seria melhor renunciar do que persistir descaradamente no ministério da igreja local. Então, quando um pastor não é leal à sua vocação fundamental, qual é a vocação fundamental de um líder, de um pastor? Eu vejo isso em Atos, capítulo 6, versos 2 e 4. A consagração na oração e no ministério da palavra. Então, se nós não formos fundamentados nesses pilares de lealdade ministerial para com Deus e para com o rebanho, a oração, a nossa intimidade para com Deus, a nossa consagração e para com o rebanho, o ministério da palavra, poder servir a Deus, ministrando a palavra à sua igreja. Como nós já falamos que a igreja não é a dádiva de Deus para os pastores, mas são os pastores, os obreiros, os líderes que são dádivas de Deus para o rebanho. E como dons de Deus para o rebanho, nós devemos ser o que? Instrumentos de lealdade, instrumentos fiéis para abençoar o povo de Deus. Então, quando um pastor, o obreiro, líder, negligencia estes fundamentos, a consagração na oração e o ministério da palavra no exercício ministerial, ele é um potencial traidor do chamado divino. Quantas igrejas não foram
prejudicadas, irmãos e irmãs, a comunidade local, quando os pastores sucumbem à tentação de negligenciar esses pilares de um ministério abençoado por Deus. Porque vocês vão notar que os apóstolos foram tentados, pastor Adriano, a desviar o foco primordial do ministério por meio de coisas comuns, de coisas boas em si. Porque às vezes o diabo usa coisas malignas, mundanas, para nos distrair, para tirar o nosso foco, para desvirtuar a nossa lealdade. Mas às vezes ele usa coisas de Deus para nos distrair de Deus e do povo de Deus. Foi o caso que o inimigo usou as mesas, a administração da igreja local, para tirar o foco dos pastores, dos apóstolos, do altar. Então, não era questão de escolher entre o altar e as mesas. É claro que o altar tem prioridade. As mesas dependem do altar. Se não tiver alimento no altar, não vai ter nas mesas. Então, o diabo queria desfocá-los, colocar as mesas como prioridade. Isso é cair em deslealdade. Isso é inverter as prioridades para as quais nós, como pastores, fomos vocacionados. Fomos chamados por Deus. Então, quando os apóstolos disseram, nós vamos permanecer na oração e no ministério da palavra e vamos constituir outros para este importante negócio, vocês vão ler no verso 8 do capítulo 6, que a palavra de Deus crescia e o povo se fortalecia e a igreja crescia em números. Então, veja, Deus abençoa o nosso foco de lealdade nos pilares aos quais ele instituiu. Então, quando um obreiro é desleal, ele cai na armadilha de Satanás e se torna, pastor Adriano, para nós concluirmos esse ponto aqui e darmos sequência aos demais, falando sobre há pastores desleais, é claro que há. Nós corremos o perigo de sermos desleais ao Senhor. Então, se você ou eu somos um pastor, líderes desleais, quero te dizer uma coisa, nós nos tornamos poderosos e nós nos tornamos instrumentos poderosos e destrutíveis nas mãos de Satanás. E o apóstolo Paulo nos disse, não deis lugar ao diabo. A deslealdade é um grande ponto de apoio para Satanás entrar e destruir a igreja local. Quando Paulo diz não deis lugar, essa expressão no grego significa não dê um ponto de apoio para que o diabo se apoie e faça o que ele pretende fazer, que é destruir, que é acabar com a unidade da igreja, que é desvirtuar as prioridades ministeriais. Então, Paulo está dizendo, não dê um ponto de apoio. E a questão da deslealdade torna-se uma plataforma para que Satanás faça o seu espetáculo na igreja local, para que Satanás faça o seu show na classe ministerial. Então, nós podemos dizer que ministros desleais são pontes pelas quais os demônios passeiam para destruir uma igreja. Então, se um obreiro ou crente desleal se torna, um obreiro ou um crente desleal, se torna uma arma destrutiva numa igreja, quanto mais um pastor desleal. Ele é um instrumento terrível na mão de Satanás para destruir famílias, para, de forma terrível, acabar com a unidade da igreja, com a vida de muitas pessoas. Então, um pastor desleal nas mãos de Satanás é mais destrutivo na igreja local do que um crente desleal nas mãos malignas. Aqui eu posso até ironizar, pastor Adriano. Um crente desleal é usado por Satanás, mas um ministro desleal convida Satanás para usá-lo, né? Podemos afirmar que os demônios influenciam crentes para serem desleais, mas Satanás entra ou tem controle sobre líderes desleais. Agora observem, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele foi trair. Então veja que o desleal, ele abre uma porta para que Satanás entre em sua vida. O caso de Pedro, que negou ao Senhor, o diabo teve um controle ocasional.
O diabo pode ter um controle ocasional de um sentimento, de uma vontade minha, de uma inclinação, mas a questão da deslealdade é tão maligna, é tão enraizada no ato rebelde de Satanás que ele fez no céu, levou os anjos com ele, uma parte dos anjos com ele, que quando nós vivemos uma vida desleal, Satanás entra e toma posse dentro de nós para destruir a igreja. Então, um pastor desleal ele é um potencial instrumento destrutivo na comunhão da igreja. Então, precisamos buscar a Deus para sermos pessoas leais. Glória a Deus, pastor Ivan Teixeira, louvado seja o nome do Senhor. Rapaz, que ponto importante que o senhor colocou agora em busca de pastores leais. Por isso que nós, Igreja do Senhor, obreiros, devemos a cada dia estar em oração, buscando a Deus, para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha nos livrar, para que Deus venha nos proteger dessas armadilhas, dessas pessoas, desses obreiros desleais, porque causa um estrago tremendo, como o senhor disse, que um pastor desleal, ele convida Satanás. Isso é muito forte que o senhor disse, essa pontuação. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, quando for separar um obreiro, eu sou daquela época que os pastores oravam para separar um obreiro, um diaconato, um presbitério, um pastor, um evangelista. Eu sou daquela época que o pastor, o obreiro ficava de prova, né, a chamada prova, ficava um período aí né, de observação para saber como é que será, como é que é a conduta dele, em alguns casos, a sua consistência, né? Em alguns casos, até entrevista com a esposa. Eu sou dessa época, não sei os irmãos que estão aqui agora, acabou de entrar aqui, meu pastor acabou de entrar aqui agora, pastor Maicon Faria, aqui de Málaga, Isaac também acabou de entrar aqui, pastor Zenil da Inglaterra, pastora Alzira, Jackson, lá de Castelhão também. Sim, os irmãos que estão. Glória, um grande abraço a todos os irmãos. Então, pastor Ivan, sou dessa época, né, onde que para separar um obreiro tinha que estar em observação, né? Entrevistava até a esposa, sabia como é que era a conduta desse obreiro na igreja, em casa, no trabalho. Por isso que é muito importante esse ponto que o senhor colocou aqui, né? Que em busca de pastores leais. Pastor Ivan, o senhor colocou esse ponto no capítulo 7, né? Como o senhor já pontuou vários capítulos aqui, vários pontos do livro. E eu sei que essa deslealdade, ela causa uma dor, ela causa uma tristeza, ela causa uma mágoa, ela pode até causar em alguns pastores, em alguns líderes, até mesmo frustração, porque esse líder, esse pastor acreditou nesse obreiro, acreditou nessa pessoa, deu uma carta de crédito, uma carta de confiança, e o senhor colocou aqui no capítulo 8 como ser curado, então, da dor da deslealdade, porque a deslealdade, eu confesso, eu acredito que o senhor colocou aqui, é muito interessante, ela causa dor, né? Então, eu queria que o senhor pontuasse aí, né, como ser curado dessa deslealdade, que eu acredito que muitos líderes estão feridos ou ficaram feridos devido a essa deslealdade de pessoas que estavam ali ao seu lado há 2 anos, 5 anos, até mesmo 10 anos caminhando lado a lado, e de repente aí sofre esse golpe, né? Esse golpe, como o senhor colocou aí. O que o senhor pontuou sobre isso no livro, pastor? Sim, meu pastor. É interessante, né, para os irmãos entender o ponto que a deslealdade ela pode ser tanto de um obreiro para com o seu pastor e do pastor para com os obreiros, bem como da igreja para com o líder, o pastor, e do pastor para com a igreja. Então, esse processo, né, de deslealdade, porque como nós já pontuamos, o desleal ele não age da noite para o dia, ele planeja, assim como fez Absalão, como fez Judas, como fez Aitofel e outros que se tornaram pessoas desleais, eles o fazem paulatinamente, esperando o tempo oportuno para dar o golpe fatal.
Então, a deslealdade é uma dor tão grande porque é um golpe certeiro. O desleal, ele não fica como Saul, jogando dados às cegas e a gente se desviando. Não, Davi sabia que Saul arremessaria os dados, então ele se desviava. A questão do desleal é que ele nos pega de surpresa. Vamos dizer que ele nos pega pelas costas. Ele levanta o seu calcanhar com o objetivo de nos dar uma rasteira. Ele até expressa sentimentos, como Absalão expressou para com seu pai, como Judas expressou. Até Jesus disse: com um beijo traz o filho do homem. Eles se dizem amigos íntimos, como no caso de Jeremias, né? Vocês, meus amigos íntimos, buscam a oportunidade para que eu tropece, né? Davi, os meus amigos íntimos se levantaram contra mim. Se fosse o inimigo, estaríamos preparados. Por isso que a deslealdade causa uma dor dilacerante, uma dor profunda, uma dor maligna até, né? Nossas emoções, elas ficam arrasadas. Aí nós falamos neste livro, né, que a dor e também a cura. Aí no capítulo 8, nós começamos a... Graças a Deus, nós temos um Deus que é o Adonai Roferá, o Senhor que é o teu médico. Aleluia. Ele é aquele que Glória nos cura. E nós também devemos buscar esta cura em Deus, entender os processos, para que o nosso coração, a nossa vida, os nossos sentimentos e a nossa perspectiva sejam curadas após também os sermos. Então, como parte dessa exposição sobre deslealdade e lealdade ministerial, eu afirmo uma parte importante, que o perdão é a cura destas emoções dilaceradas pela deslealdade. Por isso, nós sublinhamos que quando somos feridos pelos golpes dilacerantes da deslealdade, nós precisamos pedir a Deus a graça e força para perdoar aqueles que nos golpeiam. Se não perdoarmos, pastor Adriano, o ofensor, o traidor, sofreremos uma derrota terrível. Ficaremos amargurados, azedos e deprimidos e até paralisados. Há pessoas que receberam golpe ou foram golpeados ministerialmente por convenções, por denominações ou por seus líderes, e os líderes por outros líderes, e estes líderes por membros e etc., por obreiros que o ajudaram, que estas pessoas ficam amarguradas, azedas, deprimidas, né? E eu comparo a lealdade com um soco no estômago, deixando-nos sem ar no ministério por algum tempo. E se não tivermos cuidado, nós podemos nos asfixiar na angústia, asfixiar na decepção e não prosseguir. Nós devemos ali absorver a dor, é claro, mas pedir a Deus a graça, pedir a Deus a força para que vençamos esta dor, perdoamos aqueles que nos ofenderam, para que possamos adorar a Deus com integridade, com dedicação. Então, o perdão, para você ter uma ideia, o perdão na congregação local, o perdão no ministério, ele é tão grandioso, poderoso e terapêutico na congregação, que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 2, verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios, os seus ardis. E Paulo estava falando à congregação em Corinto sobre a questão do perdão, que eles deveriam perdoar o irmão, porque a falta de perdão, apesar da dificuldade, dos pecados, das ofensas, da deslealdade, o perdão se torna um meio para Satanás acabar com a congregação, acabar com o nosso ministério. Como é que você vai curar outras pessoas se você não o foi curado? Então, por isso, você precisa pedir a Deus essa glória do perdão sobre a sua vida. O grande escritor C.S. Lewis, ele disse que é mais fácil falarmos sobre o perdão do que perdoar.
É fácil falar sobre perdão até que tenhamos alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue e aqueles que são desleais. Alguém disse em outro lugar: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Né? Isso é um fato. Decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. As pessoas são ladrões da nossa alegria e, às vezes, também roubamos a alegria das pessoas. Nós sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas. Às vezes, as pessoas nos causam mais dor do que as circunstâncias que nós enfrentamos. As pessoas nos golpeiam com deslealdade e, lamentavelmente, também golpeamos elas com lealdade. No entanto, nós devemos ser obreiros de Deus e não nos deixar vencer pela falta de perdão e pelas decepções causadas pelos crentes, pelos obreiros desleais. Nós vamos perdoar em nome de Jesus e sob o poder do Espírito Santo para que, prosseguindo, possamos fazer a obra de Deus. E neste livro que nós escrevemos, Deslealdade Ministerial, a Dor e a Cura, eu sublinho alguns pontos neste capítulo. O primeiro é: afirmamos que somente Deus pode nos curar. A nossa cura vem do Senhor. Aleluia. O nosso refrigério vem do Senhor. Então é o Senhor que vai te curar, é o Senhor que vai tratar com você, é o Senhor que vai te visitar em meio à dor, em meio à decepção, em meio à deslealdade. É o Senhor que vai estar ao seu lado nestes momentos de dores e dificuldades. Então, primeiro ponto: Deus nos cura da dor e do golpe da deslealdade. O segundo é: Deus também usa outras pessoas como instrumentos para nos curar, pastor. Deus verdade, eu creio. pessoas para estar ao nosso lado. É Hoje mesmo eu verdade. estava falando com um pastor do Rio de Janeiro, sobre outro pastor também do Rio de Janeiro, que quando a pessoa está golpeada pela deslealdade, quando a pessoa está amargurada, a tendência dela é se afastar. Porque esse pastor amigo meu reclamava que a pessoa não procurou por ser amigo, poderia estar ajudando. Eu digo: não, meu querido. Quando uma pessoa é golpeada dessa forma, é nós que estamos sarados, que estamos de fora, por assim dizer, que devemos procurar. Porque essas pessoas, elas se afastam, essas pessoas se enclausuram, estas pessoas, elas se encavernam, estas pessoas fazem como Elias, abandonam todos, os moços, o ministério, e se enclausura. Nós precisamos ir até elas, nós precisamos estender as mãos para eles sermos instrumentos de cura para a vida destas pessoas. Oh, Deus, pastor Ivan, muito interessante. O Maurício... Está perguntando, né, se alguém que é baseado no Espírito Santo pode vir a ser desleal. Sem sombra de dúvida, meu querido. A questão da lealdade é o fruto do Espírito, que é a fidelidade, né? O fruto é o amor, aí tem os gomos, que é a paz, a alegria, benignidade, longanimidade e fé. Fé, na versão corrigida, é traduzida na versão atualizada como fidelidade, que é o grego pistos, que fala daquilo que a fé produz. A fé confia no Senhor, que é fiel, e produz fidelidade em nós. A deslealdade, meu amado irmão Maurício, é consequência da queda. Todos temos essa tendência por causa do nosso egoísmo. Nós queremos, às vezes, tomar vantagem, tornamos-nos um pouco desleal. Mas esses desleais que eu citei nos outros vídeos são pessoas que acumulam isso na sua vida, que plantam isso. E uma pessoa batizada, que é um revestimento de poder, se ela não vigiar, ela pode pecar, ela pode se inclinar para o mundanismo. Então, observe que Atos 2 fala deste batismo, mas Atos 4, os apóstolos estavam novamente buscando para ser cheio do Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito Santo aparece 10 vezes no livro de Atos, e o número 10 é um número completo. Isso significa que nós devemos buscar os enchimentos
do Espírito Santo diariamente. O fogo tem que estar aceso. E todas as manhãs, conforme Levíticos 6 e 12, nós precisamos tirar a cinza e colocar lenha, ou seja, buscar a santidade, buscar o Senhor, para manter esta chama acesa. Então, meus queridos irmãos, Deus usa pessoas para nos curar. E terceiro, pastor, a ação misericordiosa de Deus pode nos curar. Nós lemos no Salmo 41, verso 4: disse eu, Davi, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Quarto item, mantenha a sua lealdade apesar da deslealdade dos outros. Agora entendo, a nossa tendência, quando somos golpeados pela deslealdade, é sermos desleais, é escancararmos até mesmo problemas sobre a pessoa que nos traiu, porque nós confiamos nela, ela confiou em nós, e quando ela nos trai, nós queremos trair também, falando intimidades que as pessoas nos confidenciaram. Então, apesar do golpe da deslealdade sobre a sua vida, mantenha a lealdade, seja fiel ao Senhor, Ele vai cuidar de você. O Salmo 41, verso 4, Davi, ele diz, o salmista diz, quanto a mim, tu me sustém na minha lealdade, na minha integridade, e me pões a tua presença para sempre. Olha que gloriosa, olha que versículo glorioso. Apesar da traição, da deslealdade, Davi diz, Senhor, é tu que me sustenta na lealdade, na minha integridade. É o Senhor que vai nos sustentar, irmão. E vamos pedi-lo para que a sua presença esteja sobre nós. E o quinto ponto é, não deixe de adorar ao Senhor, apesar dos golpes da deslealdade. Salmo 41:13, olha o que diz o texto. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade à eternidade. Então, continue adorando o Senhor. O sexto item que nós colocamos aqui, se apegue à intercessão e ao ministério sumo sacerdotal de Cristo. O Senhor Jesus se tornou semelhante aos irmãos em tudo, até mesmo quando sofreu a deslealdade e traição de Judas, pois quem de nós já não foi traído, né? Para ser, então ele sabe o que é o golpe da traição, mas ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos nossos pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, golpeado, ele é poderoso, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 17 ao 18, ele é poderoso para socorrer os que são tentados, os que são golpeados pela deslealdade. E o último ponto aqui nessa questão é que, apesar disso tudo que eu falei, nós devemos ter cuidado com o fascínio da deslealdade. Creio que uma palavra sobre este ponto se torna necessária, escrevi aqui no livro, visto que os males da deslealdade são perniciosos, caso não os tratemos adequadamente. O meu ponto é o seguinte, meus queridos irmãos, não podemos farejar deslealdade em todos os lugares e em todas as pessoas por causa das pessoas que nos foram desleais na caminhada. Isso é perigoso e nos paralisa. Pode nos tornar irrelacionáveis. Eu não vou ter mais contato, ter mais amigos. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Eu não vou ter mais amigos porque eu já fui decepcionada por muitos. Não faça isso. Não se torne uma pessoa azeda, irrelacionável. Nós podemos perder a graça dos relacionamentos sinceros e leais. Se você não teve relacionamentos sinceros e leais no passado, Deus pode provê-los no presente ou no futuro. É verdade. Então não se deixe levar pelo fascínio da deslealdade. Ore ao Senhor e peça socorro a Ele, porque tem pastor que não se abre, que não confia, que não estende o seu círculo de relacionamento ministerial, porque tem medo das rebeldias, tem medo do povo se rebeliar. Acabe com isso. A obra é de Deus. Você não pode se tornar uma pessoa enclausurada por causa da dor da deslealdade. Confie no Senhor e cultive um ministério de lealdade. Ô, Glória, pastor Ivan, muito interessante o que o senhor falou aí. Muitas pessoas, muitos líderes que foram golpeados pela dor da deslealdade, se enclausuraram
se reservaram e não compartilham nem mais com outros companheiros devido aí a essa dor. Isso é muito importante. Quero dizer que o Maurício é uma bênção, ele comentou antes que também ele é da época quando os pastores oravam para separar obreiros para o ministério. Ele é dessa época. Maurício, Deus abençoe sua vida. O pastor Ivan pontuou agora muito interessante, né? Como ser curado da dor, da deslealdade. Como o senhor mesmo disse, aí, somente Deus, em primeiro lugar, Somente Deus. né, tem o Verdade. poder de curar essa dor dos corações dessas pessoas, desses líderes que foram golpeados tragicamente pela dor da deslealdade. E também, o que o senhor colocou, isso é muito interessante, que como nós precisamos de amigos, e Deus, creio também, que usa pessoas, usa amigos Os para amigos, nos curar, nos para curar. curarmos, para nos ajudarmos a Viu, sair pastor Adriano? desse abismo, Até desse poço. mesmo, até mesmo pessoas nesse processo de dor, de recuperação, até mesmo pessoas que não eram nossos amigos íntimos, né? Mas irmãos Sim, em Cristo, são levantados. E nesse processo, na angústia, nasce esses irmãos, né? Nasce esses é, amigos, não é Provérbios verdade? 17, né? Em todo tempo, amo um amigo que na angústia nasce um irmão. É verdade. Muito interessante, pastor. Então, o pastor Ivan, e por causa dessa dor, Adriano, oi, opa, pastor Ivan? tinha travado seu vídeo aí. Sim, estou aqui. Não é porque, não é que me ligaram aqui, rapaz, eu não entendi. Eu Ah, falei, Jesus, sim, eu pensei tá. que tivesse caído, eu pensei que tivesse caído a internet. Eu falei, que fúria foi essa? Então, pastor, Eu tô ligado. Sim, sim. voltando Vamos. aqui, como o senhor estava comentando sobre como ser curado da dor da deslealdade, que eu estava pontuando, muitas Uhum. pessoas, né, devido a esse processo que elas passaram, elas pensam que elas jamais poderão dar frutos. O senhor até colocou aqui no capítulo 9 que a deslealdade não nos torna infrutífero, porque será que acontece, pastor, com uma pessoa ou um líder que sofreu esse golpe, ele acaba ficando triste, ficando desanimado, não querendo pregar mais, não querendo dirigir mais, por causa da deslealdade que ele sofreu no passado? E será que passa na mente desse líder, dessa pessoa, que ele não vai conseguir mais dar frutos? Porque o senhor colocou aqui, a deslealdade não nos torna infrutíferos. O senhor pode pontuar aí que o senhor comentou É, sobre esse capítulo 9? sim. Esse é um ponto, pastor, bem delicado e também muito triste, porque eu conheço, né, pastores, líderes, pregadores que foram tão golpeados pela deslealdade ou se enclausuraram nesta dor, porque todos estamos Sim, sujeitos a sermos golpeados. Mas o ponto é sim, que, ao sermos golpeados, nos deixamos vencer por ela. Ao sermos golpeados, nós continuamos prostrados. O apóstolo Paulo diz que em todas as coisas nós somos tentados. Nós podemos estar atribulados, mas não perplexos, porque Deus sabe o que há de fazer. Nós devemos buscar em Deus. O apóstolo Paulo diz que nós podemos ser golpeados, mas não ficamos, como diz uma versão em castelhano, em espanhol, né? Nocauteados, pero não fuera de combate. Nós podemos ser nocauteados, derrubados pelo golpe da deslealdade, mas mesmo na lona, nós devemos lutar. Mesmo na lona, você não vai estar fora de combate. Então, não sim, permita, esse é o ponto, né? Não permita que a deslealdade torne a sua vida, o seu ministério infrutífero. Mesmo na lona, mesmo prostrado, mesmo na dor, mesmo na angústia, trabalhe, ore, leia a Bíblia, continue a fazendo, a liderando, a fazendo, continue fazendo a obra de Deus. Não permita que a deslealdade te torne frutífero. A deslealdade em si, o golpe dela, não nos torne infrutífero, mas se nos enclausurarmos na dor, nós podemos nos paralisar, podemos sim. desistir da caminhada, desistir da nossa chamada. Eu sempre digo
uma coisa que eu aprendi na questão ministerial: nunca dependa de ninguém para você continuar na chamada que Deus te vocacionou. Não espere tapinhas nas costas, não espere incentivo, pelo contrário, vai ter pessoas que vão te desestimular. Não espere, meus irmãos, que as pessoas te aplaudam. Tenha convicção, ore ao Senhor, busque ao Senhor, Ele te dará convicção e prossiga. Deus, é mesmo as pessoas dizendo: olha, isso aí, eu não ligo para isso, isso é seu projeto, eu não estou nem para o seu projeto. Continue, tenha convicção de que a sua vida, como membro do corpo de Cristo, é um instrumento de bênção para outras pessoas. Então não permita que a deslealdade de pessoas íntimas torne a sua vida frutífera. Então, quando as pessoas sofrem esta dor, elas não podem se deixar paralisar-se, né? E se tornar infrutífera na obra de Deus. Mesmo cambaleando, mesmo sofrendo, faça a obra. Veja que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que muitos teólogos já se debruçaram para defini-lo, para concatenar os textos, para deliberar sobre o que era aquele espinho na carne. Tem pessoas que falam até que era um líder da comunidade de Corinto, né, que o esbofeteava, que o criticava. Mesmo que não for, isso tem um fundo de verdade, porque uma igreja que Paulo amava, que Paulo fundou, obreiros ali que ele criou, estavam contra ele. Falavam até, pastor Adriano, da aparência do apóstolo Paulo, dizendo que a aparência dele era estranha, que a palavra era fraca. Agora imagine, se a palavra de Paulo era fraca, imagine a minha e a sua, né? Então veja, que quando pessoas desleais, elas vão procurar de tudo para te criticar. Elas vão, se não encontrar uma brecha, vão procurar brecha para que você paralise por causa do golpe da deslealdade. Então, o meu conselho, que nós escrevemos aqui neste livro, é: não permita que o golpe da deslealdade lhe paralise. Não permita que o golpe da deslealdade te tire do combate. Mesmo na lona, mesmo prostrado, lute, busque ao Senhor. Faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Os gritos das caravanas ou da caravana dos desleais sempre vão nos dizer: olha o teu passado, olha para trás, olha as tuas feridas, olha os golpes, olha isso e olha aquilo outro. Mas você tem que continuar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Paulo também diz o seguinte: olha, eu vou prosseguir porque ainda não alcancei a perfeição. Então pronto, todos somos imperfeitos. Mas uma coisa nós devemos fazer: vamos deixar essas coisas, vamos lutar contra elas e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo, eu devo prosseguir para conquistá-lo. É isso que Paulo diz. Cristo me conquistou para um alvo. Então, meu objetivo é conquistar aquilo para o qual Cristo me conquistou. E o alvo de Cristo é nos tornar semelhantes a Ele. Então, não desista, não paralise, não freie. Avante em nome de Jesus Cristo. Ô, Glória, o evangelista Ronaldo, da Itália, era de Turim, colocou palavra revelada. Quero mandar um abraço aqui para Analia Vieira Barbosa, Lucídio Lira da Silva, pastor Iolando Pitanga, de Palma de Maiorca. Que Deus bendiga. La paz, pastor Iolando, Deus abençoe. Então, pastor Ivan, os irmãos que entraram agora, nós estamos na parte 3 do tema deslealdade ministerial, a dor e a cura. O pastor Ivan, ele pontuou já para finalizar, para os irmãos entenderem, do capítulo 7, sobre em busca de pastores leais. Ele pontuou também sobre como ser curado da dor, da deslealdade. E agora nós estamos comentando sobre a deslealdade não nos torna infrutífero. Então, para que os irmãos que entraram agora possam acompanhar, possam entender,
E quando terminar essa live, eu quero dizer para os irmãos que eu vou publicar a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que é essa que nós estamos aqui comentando. Para que Glória a os irmãos Deus. possam acompanhar. Pastor, eu quero entender, eu quero compreender esses assuntos que o senhor está comentando toda semana. Então, nós estamos comentando sobre deslealdade ministerial, a dor e a cura. Então, parte 1 já foi, já está gravada, a parte 2 e hoje é a parte 3. Como eu disse aqui, o pastor Ivan pontuou agora sobre que deslealdade não nos torna infrutíferos, ou seja, devemos prosseguir, devemos continuar, embora que soframos esse golpe da deslealdade, mas as sagradas escrituras nos anima, nos incentiva a prosseguir, a ir avante. Verdade. Não podemos parar, né, irmã Analia Vieira, né? Não podemos parar pelo fato de ter sofrido esse golpe da deslealdade. Ela está dizendo aqui, peço orações por mim e minha família aqui na Espanha, da de Málaga. Analia, eu vivo aqui também em Málaga, estamos juntos, vamos estar Amém. orando. Pastor Ivan, Sim. como o senhor pontuou agora o capítulo 9, que a deslealdade não nos torna infrutíferos, o senhor também colocou aqui que nós que estamos buscando a cada dia ser leais, devemos cultivar um ministério de lealdade. Antes que o senhor comente aí, eu quero mandar um grande abraço ao meu paizão, pastor Maurão, né, Mauro Paulo Simões, lá da cidade de Juiz de Fora, Deus Brasil, abençoe nosso amigo. pastor Maurão. Então, o senhor colocou aqui que nós devemos cultivar um ministério de lealdade, né? Muito Verdade. importante isso. Comenta aí, pastor. Como nós temos colocado, né, a deslealdade é um golpe tão cruel que muitas pessoas estão se enclausurando no desânimo e se isolando de outras pessoas. Elas Sim, deixam de se relacionar fraternalmente com medo de serem novamente traídas e magoadas. Então, quando uma pessoa sim. traída não busca a graça de Deus e o perdão para aqueles que foram desleais com ela, acaba se afogando no mar de angústia e depressão profunda. Então, é impossível permanecer no ministério e ficar isolado e não construir Sim. relacionamentos. Para exercer o ministério bíblico, é necessário relacionar-se com as pessoas, criar vínculo com elas e amá-las, envolver-se com elas e participar de suas tristezas, dores e alegrias. Todavia, mesmo sabendo que não ficaremos isentos completamente de outros golpes de desleais, precisamos cultivar um ministério de lealdade. O ministério de obreiros leais na igreja local, meus amados, é uma grande dádiva de Deus. Você trabalhar com obreiros, com pessoas leais ao seu lado, né? Como nós falamos na live passada, há muitos companheiros de churrascos, mas poucos companheiros de oração, de sofrimento. Né? Então, a questão de termos um ministério leal é uma semeadura laboriosa e árdua da nossa parte. Deus pode nos presentear com obreiros leais, mas nós precisamos cultivar um ambiente de lealdade, um ambiente de fidelidade, um ambiente de amabilidade. Nenhum ministério será bem sucedido e nenhuma igreja local crescerá qualitativa e quantitativamente sem um ministério de pessoas leais. A lealdade, meus irmãos, é a vida de um ministério, visto que o ministério de uma igreja local estará de pé ou caído por causa da lealdade. A lealdade postula os distintivos, os alvos, objetivos, os planos e os caminhos que serão seguidos pelos obreiros que constituem determinado ministério na igreja local. Charles Spurgeon, ele dizia que um obreiro infiel, um obreiro desleal é o melhor agente de Satanás dentro da igreja. Então, nós podemos afirmar que um obreiro leal é o melhor agente de Deus dentro da igreja para a edificação dos santos. Um crente leal pode se tornar um instrumento poderoso para revitalizar as igrejas que estão em declínio e chafurdadas pelas metodologias mundanas. Então, o ponto é que é necessário, é importante você como líder, você como pastor e pregador, cultivar um ambiente, um relacionamento de lealdade para
criar pessoas leais e para atrair pessoas leais ao seu lado. E eu coloquei alguns pontos aqui que eu vou apenas dar uma pincelada. Como cultivar um ministério leal? Primeiro, procure por homens e mulheres verdadeiramente convertidos, né? A Oh, falta de Deus. conversão também pode levar-nos à deslealdade. Então, a gente É deve procurar importante. pessoas realmente nascidas de novo para estar ao nosso lado e no ministério. O segundo ponto é que nós devemos procurar homens e mulheres que cultivem uma vida de piedade. A piedade é um reflexo da santidade de Deus em nossas vidas. O grande John Wesley ele diz o seguinte: dai-me 100 É homens que verdade. nada temem senão pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Homens leais são homens de oração, são homens que buscam o Senhor, e com estes homens nós podemos abalar as estruturas do mundo. Terceiro ponto, para você cultivar um ministério de lealdade na sua igreja, nos seus relacionamentos, procure por homens e mulheres de oração e jejum, e que leiam a palavra de Deus. O obreiro precisa orar, o Oh, obreiro glória. precisa jejuar, o obreiro precisa É por ler a aí. Bíblia, porque a Bíblia é a palavra fiel de Deus. Na oração nós buscaremos uma comunhão Oh, fiel com o Deus. Senhor, e o jejum demonstrará a nossa sede com o Senhor. Essa crise da deslealdade ministerial é refletida na negligência de muitos obreiros, destes pilares ministerial, formadores de caráter e distintivos da nossa liderança. Então, procure por pessoas que leiam a Bíblia, que orem, que jejuem. E, em quarto, procure por homens e mulheres que sejam fiéis ao Senhor, né? Que busquem ao Senhor. Livre-se das pessoas fingidas. Particularmente, irmãos, eu não sei fingir, simplesmente não sei fazê-lo. Contudo, há muitos fingidos ao nosso lado, né? Pessoas que fingem nos amar, nos apoiar, mas em seu coração estão desprezando o nosso ministério, É desprezando verdade. aquilo que nós fazemos na igreja local. Eu digo uma coisa: é muito importante que a igreja acredite no ministério do seu líder, no ministério do seu pastor, porque uma igreja descrente pode limitar o ministério de um pastor que crer nos milagres de Deus. Eu não estou dizendo que um povo incrédulo, uma igreja incrédula, vai acabar com o ministério de um pastor, não. Pode limitar em relação a eles. Mas esse pastor É pode verdade. abençoar outras pessoas fora do seu arraial, fora da congregação local. Veja o exemplo de Jesus. Ele chegou na sua cidade, Nazaré, e não fez coisas maravilhosas, apenas curou alguns enfermos por causa de quê? Da incredulidade daquele povo. Então, a É incredulidade verdade. limitou as operações prodigiosas de Cristo naquele lugar, mas não limitou o ministério de Jesus para as demais pessoas. Uma igreja incrédula, irmão, a pior coisa que tem é você pastorear um povo que não crê, um povo que não acredita. Quando o pastor diz: olha, nós vamos conseguir, nós vamos avançar, nós vamos buscar ao Senhor, Deus vai mandar um derramamento. Pô, eu não acredito, nós vamos crescer, nós vamos ampliar as nossas ações. Eu não acredito. São os infelizes, incrédulos que estão ali, limitando o ministério do homem de Deus. Mas nós precisamos, para cultivar o ministério leal, procurar pessoas leais e pessoas crentes, e se livrar das fingidas e buscar ao Senhor para que Ele derrame sobre nós um grande avivamento da parte de Deus. Como Davi disse: Oh, os glória. meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então é uma busca. Ele tem que olhar, tem que supervisionar. É o bispo, né? Episcopos, aquele que olha. Então olhamos o rebanho, procuramos pessoas leais para estar ao nosso lado e assim cultivarmos um ministério sincero para prosseguir avançando nos retos caminhos do Senhor e o seu plano ali para a igreja. Os meus olhos procurarão, é uma busca, é um esforço, os fiéis da terra, os leais, para que habitem conosco e assim façamos a obra de Deus. E, em último lugar, procure homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer esta obra e ter um ministério de lealdade. Pastor, é desse jeito aí. Cultive um ministério de lealdade. Eu, nesses últimos anos, eu tenho selecionado
as minhas amizades. Eu conheço aí milhares de pessoas, mas Diga. eu tenho selecionado aí, porque tem uma turma aí, rapaz, que não fala com a gente tem 3, 4, 5 anos. Aí agora vê a gente aqui na Europa, já sabe que eu estou morando aqui na Espanha. Ô pastor Adriano, ô meu amigo, queria ver com o senhor. Poxa, rapaz, que lealdade e amizade é essa? Né, que o Exato. cara tem 4, 5 anos que não fala conosco e só liga quando está precisando de alguma coisa. Então, É esse tipo de. tristício, né? Não, esse tipo de amizade, eu não vejo lealdade na amizade. Eu não vejo Pastor, lealdade. Sim, esse tipo de amizade, ela prefigura um certo interesse que você oferece para elas, né? sim, Amigos são construídos em meio às dificuldades. Eles se aproximam de você em meio à dificuldade para te ajudar e você também ajudá-lo. Eu lembro muito bem, né, quando eu estava pastoreando a igreja, tinha pregador que me ligava direto aí. Teve uma vez que ele me sim. ligou, né? Se diz aí, me ligou, e não estou mais pastoreando. Aí pronto, nunca mais, já tem uns 2 anos que não liga mais, entendeu? Então é interessante que os caras ligam para ter agenda sua, né? Para você ajudá-la. É claro que eu tenho o maior prazer, né, de fazer isso, de ajudar os companheiros, mas, meus queridos, nós precisamos Sim, cultivar um ministério, um relacionamento leal, né, de orarmos. exato. Eu tenho pastores que digam para mim, pastor, eu estou ligando porque Deus falou para orar pelo Senhor. Rapaz, naquele dia eu estava tão arrasado, tão cabisbaixo, e Deus usa o camarada de uma forma extraordinária. São pastores É leais, né? verdade. Que te ligam para orar por você. Já pensou? Alguém já te ligou esses dias aí para orar por ti? Pastor, eu estou ligando aqui para orar por você, né? Para te dar uma palavra. Eu estava Difícil. aqui orando por ti, para te dar uma palavra. É Difícil, difícil. irmão. Então, nós, a nossa classe pastoral e de pregadores, de professores, são muito desleais, né? É uma classe desleal uns com os outros. É Parece que verdade. esse princípio mundano, secular, capitalista, de competitividade, arrasou nossos relacionamentos. Então, a gente não tem esse relacionamento saudável de deslealdade. O que nós temos? São relacionamentos interesseiros, relacionamentos que, como os amigos de Jeremias, procuram observar a nossa quebra para nos destruir, entendeu? Então, nós precisamos cultivar um relacionamento de pessoas leais, homens e mulheres que orem um pelos outros, que fortaleçam uns pelos outros, pastores pastoreando pastores, pregadores ajudando pregadores e não destruindo-os e não queimando-os, né, para usar a expressão, não queimando-os por aí, né? Tem muita gente desse tipo, são pessoas desleais. Então, aquilo que É você não verdade. quer que as pessoas te façam, você está fazendo para outras. Então, a lei da semeadura é irreversível, meu querido. Você plantou, você vai colher. Então, plante lealdade, plante fidelidade, porque Deus vai abençoar o teu ministério. Eu saúdo aí meu amigo pastor Paulo Júnior, lá de Cabo Amém. Frio, no estado do Rio de Janeiro. Pregador Ô, nosso aí, glória. pastor. Deus abençoe Paulo Júnior, Ananias Simões, também da cidade de Juiz de Fora. Pastor Ananias Maravilha. Simões, grande homem de Deus. Deus tem usado aí de uma forma extraordinária. Meus irmãos, nós estamos aqui na Já terceira concluindo parte, aqui, né, pastor? né, já praticamente finalizando aqui sobre deslealdade ministerial a dor e a cura, parte 3. Eu vou Isso. publicar depois a parte 1, a parte 2 eu vou publicar depois no Facebook, está no meu YouTube, e também vou publicar a parte 3. Então, para finalizar agora, pastor Ivan, muito certo você colocou, cultive o Ministério de Lealdade para você que não assistiu. Um grande abraço, nossa irmã Daniela Dias. Tá dando retorno, pastor Ivan, o fone. Deu Beleza. retorno. Agora sim. Nossa irmã Daniele Dias, agora melhorou. Daniele Dias, de Juiz de Fora, também Deus abençoe. E para todos vocês que não conseguiram acompanhar desde o início, eu vou depois publicar no Facebook. Então agora nós estamos aqui no último ponto, no último capítulo, pastor Ivan, que o senhor colocou aqui, como nós pontuamos sobre em busca de pastores leais, que foi Exato. começando a falar, e depois o senhor colocou sobre
como ser curado da dor da deslealdade. O senhor pontuou sobre a deslealdade não nos torna infrutífero, é muito bom todos assistir depois aí. E o senhor acabou de falar agora, pontuar sobre tive um ministério de lealdade. E para finalizar agora, o senhor colocou no capítulo 11 aqui, a lealdade de Deus nos sustenta. A lealdade de Deus nos sustenta. Comenta aí, pastor. Como assim que a lealdade de Deus nos sustenta? Então, nós encerramos este livro, né, Deslealdade Ministerial, a Dor e a Cura, com essa notícia alvissareira, notícia que nos fortalece, que nos traz alegria. A lealdade de Deus nos sustenta. Paulo lhe disse, né, que se nós sofremos com Cristo, nós também vamos ser glorificados, coroados com Cristo. Se o negarmos, ele nos negará. Se nós somos desleais, infiéis, ele permanecerá o quê? Fiel. Porque ele não pode negar a sua natureza. A natureza de Deus é uma natureza de fidelidade. Deus é fiel para com a sua palavra. Deus é fiel para com a sua aliança. Deus é fiel para com o dom que ele nos deu. Deus é fiel por causa do seu caráter, do seu ser. Então, apesar dos nossos tropeços, das deslealdades dos outros, nós temos um Deus que nos sustenta pelo seu amor, né? Pela sua bondade, pela sua fidelidade. Então, meus queridos irmãos, a gente conclui afirmando aqui para vocês que a fidelidade de Deus é uma das gloriosas perfeições do seu ser. Deus está vestido com a questão da fidelidade, da lealdade. O próprio Salmo 89, verso 8 diz que tu és o Senhor e com a tua fidelidade ao redor de ti estás vestido. Então a justiça é o cinto dos lombos do Senhor e a fidelidade é o cinto dos seus rins, como diz Isaías 11, aleluia. 5. O salmista disse no Salmo 36, 5, tua misericórdia, ó Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Então, irmãos, Deus continua sendo fiel. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é fiel em sua aliança e demonstra a sua misericórdia a nós. Deus é fiel em suas palavras. Deus é fiel em suas ameaças também. Deus é fiel em socorro do seu povo. Deus nunca vai desamparar-nos. Deus nunca desampara. Deus nunca nos desaponta. Deus nunca será desleal para conosco, porque Ele continua sendo fiel. Então a gente afirma para você, meu querido irmão e minha querida irmã, a fidelidade de Deus é uma brisa suave no calor desértico da deslealdade humana. A fidelidade de Deus é água viva que descedenta a sequidão promovida pela deslealdade. A fidelidade de Deus é espírito e vida em meio ao mundo desleal de carnalidade e mortandade. Apesar dos desleais, nós temos um Deus leal. Deus, glória. Maravilha, pastor Ivan. Chegamos aí, meus irmãos, ao final desse capítulo aí, dessa parte. Foram 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3, deslealdade ministerial, a dor e a cura. Eu quero dizer para os irmãos aqui da Europa que depois que passar essa pandemia, querendo Deus, eu creio que nós vamos organizar tudo direitinho. O pastor Ivan Teixeira está aqui na Europa conosco. Eu preciso da ajuda aí do evangelista Ronaldo, da Itália, dos pastores aqui da Europa, que o pastor Ivan breve aí, eu acredito que vai estar conosco aqui na Europa, né, trazendo esse material do livro aí, Deslealdade Ministerial, a Dor e a Cura, embora o pastor Ivan tenha outros temas também, o qual nós iremos até comentar na sexta-feira. Eu quero dizer para os irmãos aqui que as lives de momento vai ser toda sexta-feira. Nós apenas abrimos uma sessão essa semana por causa do tema, né, da parte para terminar, para finalizar. Então, sexta-feira nós iremos dar sequência, na mesma hora, sobre Não Quero Uma Igreja Bacana, parte 2. Não Quero Uma Igreja Bacana, parte 2. Aí, nosso irmão Ronaldo aqui, evangelista, até se prontificou aqui. Seja bem-vindo. Oi, evangelista Ronaldo, eu preciso da ajuda do senhor quando o pastor Ivan
quando as coisas estiver tudo funcionando normalmente, nós iremos aí com antecedência, com 4 a 5 Amém. meses, Agradeço aí, reverendo. fazer uma programação do pastor Ivan Teixeira aqui na Itália, na Espanha, em Andorra, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra e em Portugal, trazendo para nós aí esse seminário, esse curso, essa palestra, essa pregação de gratificação. E hoje nós encerramos aqui Paulo Júnior. Deus abençoe. O pastor Daniel ficou me devendo, não veio na minha casa. Ah, pastor, eu lembro. Ô, pastor, não deu mesmo. Para eu e minha esposa e minha família ir aí na sua casa em Cabo Frio. Eu lembro disso aí. Nós retornamos aqui para a Espanha, rapaz, mas eu prometo que a próxima vez que eu retornar ao Brasil, Paulo Júnior, eu quero ir na sua casa, eu vou na sua casa Isso. em nome de Jesus. E o Que Deus pastor abençoe Paulo Júnior, viu, sua família. pastor Adriano, né? Querendo Sim, Deus, ele vai também estar conosco aí, também na Europa, é um em pregador amigo nome de Jesus. nosso, né? E é Sim, um caba de família. amém. Toda vez que eu estou em Cabo Frio, eu fico na casa do pastor Francisco e também na casa dele, né? Ou seja, eu tenho amigos ali, não precisa nem ficar em hotel, porque nós temos amigos sinceros, de Que oração, de benção, palavra. E eu que agradeço a Deus pela benção. vida de todos aqui, pastor Ronaldo, Augustos aí. Vai ser um prazer estar com os irmãos. Estávamos planejando ir agora esses dias, mas com essa pandemia tudo foi cancelado esse ano de 2020. Mas vamos continuar firme, orando, sendo fiéis ao Senhor. Quero dizer que a igreja já passou por várias pandemias, epidemias, a igreja já passou por grandes perseguições. Nós vamos vencer, Deus vai cuidar de cada pregador, Deus vai cuidar de cada pastor, Deus vai cuidar de cada irmão e Aleluia. Oh, irmã. E glória. saiba de uma coisa, irmãos, em meio a essas pandemias, essas crises, Deus recolhe também os seus fiéis. Nós não compreendemos a estranha providência de Deus. Mas, como disse um certo escritor, que por trás de uma tempestade borrachosa, por trás de altas ondas encapeladas, há um sorriso da providência de Deus. Deus está lá, a gente está aqui na Terra nesse desespero, essas crises políticas, essas organizações fazendo o que bem entendem, alguns aproveitando da crise, muitas crianças passando fome, mas Deus está sentado no trono, controlando todas as coisas. Deus é o soberano sobre todas as coisas. Assim como em Atos 12 mostra-nos que Tiago morreu, né, sob os auspícios da liderança de Herodes, e Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor, ele faz da mesma forma. Esse é um exemplo clássico. Tem uns que Deus quer trazê-lo para perto de si, lá no trono, no seu paraíso, mas tem outros que ele envia um anjo. Então tem muita gente que está padecendo, que sucumbiu em meio à pandemia, pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus que sucumbiram, o Senhor levou para a glória, mas tem outros que o Senhor tem enviado anjos para cuidar do seu povo, o Senhor tem curado, o mesmo Senhor que recolhe aqueles que quer, é o Senhor que envia o anjo para proteger-nos, e eu acredito Oh, nisso. Deus. Então, creia, se o Senhor quiser levar-me, glória a Deus, disse Paulo, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas se ainda eu for dar fruto na carne, eu quero glorificar a Deus no meu corpo, quer na morte, quer na vida. Vamos seguir firmes, meus irmãos, e sermos leais, e Deus será conosco a cada momento. Deus está no trono, vamos glorificá-lo e exaltá-lo na beleza de sua santidade e aguardarmos a vinda de Jesus Cristo. Tá bem, meu pastor? Maravilha, meus Então a gente amigos. começa a pregar Maravilha, de novo pastor aqui Ivan. já. É verdade. Eu creio que Deus tem guardado a todos nós aqui na Europa, como no Brasil também. Eu creio que isso tudo vai passar, como aqui na Espanha já está praticamente passando. Estamos aí na fase 1, mas algumas cidades estão na fase Glória a 2, Deus. depois fase 3. Né? Deus tem cuidado da gente aqui, como também aí no Brasil, Deus tem cuidado dos irmãos Amém. das igrejas. Então, meu amigo Paulo Júnior, evangelista Ronaldo da Itália, pastor Alzira, enfim, todos que entraram aqui na live, pastor Maicon, a todos os irmãos que vão assistir depois também, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sei, Paulo Júnior, que o senhor vai preparar um pirão para nós, você colocou aqui. Amém, maravilha, a gente vai Eu estar aí quero com a minha aquele família. peixe. Nós iremos ao Brasil novamente, ano que vem, querendo Deus, porque esse ano está complicado as coisas, mas ano que vem, em nome de Jesus, querendo Deus, nós iremos retornar ao Brasil.
ver nossos familiares. Eu vou combinar com o senhor com os meses antes. Vou combinar daqui da Europa, já combinar com o senhor daqui da Europa. E vamos aí comer esse pirão abençoado que o pastor Ivan sempre Glória a sabe Deus. aí. Terra abençoada. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Lembrando que sexta-feira, nesse mesmo horário, juntamente com o pastor Ivan Teixeira, nós estaremos aqui novamente para falar sobre não quero uma igreja bacana. Eu não quero uma igreja bacana, você não quer uma igreja bacana, então divulgue, convide pessoas. Vernes aqui na Espanha, sexta-feira, aí no Maravilha, Brasil, homem. 10 horas, horário aqui da Espanha, 5 da tarde, horário do Brasil, e nós estaremos aqui firme e forte. Né? Pastor Ivan, faz uma oração e abençoar esse povo, abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por estarmos aqui juntos, unidos, cada irmão no seu lar. Senhor Deus e Pai eterno, te Oh, Jesus. clamamos aqui em nome de Jesus, com a ajuda do Deus. Santo Espírito que venha sobre nós neste momento, sobre o nosso Oh, lar, sobre a nossa família, Jesus. sobre a nação, Senhor, brasileira, a nação Louvado espanhola, seja o Senhor, teu o santo mundo, nome, Jesus. Deus. Sabemos que o Senhor Pai, chama a humanidade, as nações por meio do juízo, sim, Deus. e em meio ao juízo tu demonstra a tua misericórdia na proclamação do evangelho, na Oh, cura. Deus. Queremos te louvar, Senhor, porque o número de pessoas curadas é quase 6 vezes mais, ó Pai, do que aqueles que padeceram. Aleluia. Lamentamos aqueles que Deus, padeceram, parentes, Senhor, irmãos em Cristo, Deus. pastores, Sim, Jesus. pastoras que sucumbiram na crise, mas o Senhor chama os seus, ó Pai, o Senhor recolhe aqueles que Aleluia. quer. Assim, continue sendo conosco, fazendo com É que, Senhor, a verdade. dor, ó Pai, a angústia, o desespero, a ansiedade, o estresse, a depressão sejam Aleluia. dissipadas de nossas vidas e sejamos Aleluia. revigorados pelo poder do teu Eita, santo e Deus. glorioso Espírito. Ó Espírito de Deus, que o Senhor derrama o teu Aleluia. bálsamo, a tua unção sobre o nosso entendimento, aqueça o Amém, nosso Jesus. coração. Assim nós te louvamos e te agradecemos Amém, por Jesus. todas as coisas, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, pastor Ivan. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, por sempre estar disposto a estar Amém. conosco Glória a aí. Deus. Desejo aí o senhor uma noite de paz, de alegria, em nome de Jesus Cristo. E Vernes, novamente, nesse mesmo horário, estaremos aqui. Não quero uma igreja bacana, parte 2. E Deus lhe bendiga a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Paz. Paz.